título, como vocês podem ver, Some Remarks on Conceptualism, Non-Conceptualism about Perceptual Experience. Os slides estão em inglês, vou falar em português. Peço desculpas já por ter uma relação tanto marginal com Kant, não sou um especialista no Kant, mas agradeço muito a oportunidade de ter lido o excelente livro do Hanna. Eu vou abordar inicialmente a questão do conceitualismo e não conceitualismo de uma maneira um tanto independente do modo como o Hanna faz, mas espero que ao final haja um ponto de contato mais direto com o trabalho do Hanna. Tá. Eu vou começar com algumas citações aqui de conceitualistas, alguns conceitualistas que são inquestionavelmente conceitualistas, como McDowell, e passando para figuras que talvez não sejam incontroversialmente contextualistas, como Heidegger. O McDowell diz muito famosamente, que eu vou ler em inglês: "In a perceptual experience in which one is not misled, what one takes in is that things are doesn't so. That things are doesn't so is the content of the experience, and it can also be the content of a judgment, so it is conceptual content." Essa é uma das mais famosas apresentações do conceitualismo na literatura contemporânea. Vou apresentar mais algumas citações, depois vou tentar apresentar uma tese geral do conceitualismo, o que eu entendo por conceitualismo. Essa é uma citação do Strawson, que aparece aqui como um adversário do Hanna, suponho. Vamos falar mais sobre Strawson. Essa é uma citação famosa de um artigo do Strawson, um belo artigo do Strawson chamado Imagination and Perception, está no livro Freedom and Resentment, em que o Strawson fala: "We can allow that there are cases where visual experience is suddenly irradiated by a concept, and cases where it is more or less steadily soaked with the concept." I quote once more from Wittgenstein: "We find certain things about seeing puzzling because we do not find the whole business of seeing puzzling enough. Perhaps we should fail less in this respect if we see that the striking case of the change of aspects merely dramatizes for us a feature, namely seeing as, which is present in perception in general. The visual experience is irradiated or infused with the concept, or it becomes soaked with the concept." Essa é uma imagem famosa do Strawson, que a experiência perceptual está como que encharcada de conceitos, ou que ela está... conceitos derramam-se sobre a experiência perceptual. Essa é uma apresentação muito geral do conceitualismo. Os conceitos estão derramando-se sobre a experiência perceptual. Tá? Depois vou ser mais preciso. Aqui a figura mais controversa no meu time dos conceitualistas. Depois vou defender brevemente porque é que eu acho que o Heidegger é um conceitualista. Mas o Heidegger fala no Ser e Tempo: "What we first hear is never noises or complexes of sound, but the creaking wagon, the motorcycle, or hear the column of the march, the north wind, the woodpecker tapping, the fire cracking. It requires a very artificial and complicated frame of mind to hear a pure noise." Aqui o Heidegger defendeu que nossa relação com o mundo, nosso estar no mundo, nosso habitar com o mundo é fundamentalmente mediado por conceitos, num sentido de conceito talvez um tanto distinto do modo como a gente vai lidar aqui. Voltarei a isso mais à frente. Tá? Então, esse é o meu time de conceitualistas para hoje. Agora o time dos não conceitualistas. Eu vou me colocar no time dos não conceitualistas, mas com um pezinho no time dos conceitualistas. Esse vai ser... No time dos não conceitualistas nós encontramos o Evans, a primeira elaboração explícita sobre não conceitualismo na literatura, até onde eu sei, muito próximo do que o Hanna defende no livro dele como sendo a posição do Kant. "The informational states which a subject acquires through perception are non-conceptual or non-conceptualized. Judgments based about such states necessarily involve conceptualization. In moving from a perceptual experience to a judgment about the world, usually expressed in some verbal form, one will be exercising basic conceptual skills." Tá? Então essa é a posição do Evans. Os estados perceptuais eles são estados informacionais não conceituais. Eu aplico conceitos sobre os estados informacionais perceptuais, e aí eu movo de um estado perceptual para um estado cognitivo, um estado de crença. Dretske, outro grande membro do time dos não conceitualistas: "But if perception is either by stipulation or common understanding cognitive loaded, if some degree of recognition or categorization is essential to all perception of things, it is by no means obvious that one must perceive something in order to see it. Quite the contrary. One learns to perceive, recognize, identify, classify those things that, even before learning takes place, one can't see." Então, parece que inicialmente nós vemos de maneira não conceitual, que não envolve crença, não envolve julgamento, e depois aprendemos a reconhecer, aprendemos a identificar, aprendemos a classificar,
E aí que entram as crenças, julgamentos, conceitos. Tá? A posição famosa do Tretzky. E aqui o Kant, uma citação que o Hahn apresenta no livro como sendo talvez a mais forte expressão do não conceitualismo do Kant. If a savage sees a house from a distance, for example, with whose use he is not acquainted, he admittedly has before him in his representation the very same object as someone else who is acquainted with it determinately as a dwelling established for humans. But as to form, this cognition of one and the same object is different in the two. With one, it is a mere intuition, que seria um estado sensorial não conceitual. With the other is intuition and a concept at the same time. Então seria a expressão mais famosa do não conceitualismo do Kant, vocês podem ver, de fato bastante semelhante em espírito ao que o Evans diz e também ao que o Tretzky diz. Tá? Então, qual é o meu plano aqui? O meu plano basicamente, o que é que eu vou tentar mostrar? Eu vou tentar mostrar que o conceitualismo é falso, eu acho. Sempre achei. Isso foi objeto da minha tese de doutorado. Na minha tese de doutorado eu defendi uma versão muito forte do não conceitualismo. Hoje eu acho que continuo achando que o conceitualismo é falso, mas hoje eu acho que os conceitualistas eles têm uma preocupação que os não conceitualistas não compreendem bem. Basicamente, eu acho que os não conceitualistas não compreendem bem a preocupação dos conceitualistas. Então eu vou defender que os conceitualistas têm uma preocupação legítima sobre a experiência perceptual. E uma preocupação que merece uma resposta. Só que eu acho que a resposta que os conceitualistas dão a essa preocupação é equivocada. Tá? E vou tentar mostrar ao final que, na verdade, eu acho que os não conceitualistas eles têm outras questões em mente. Eu acho que as motivações do não conceitualista são distintas. Embora eu acho que o não conceitualismo seja verdadeiro para as preocupações que os não conceitualistas têm. Mas acho que os não conceitualistas, e aqui eu próprio me incluo neles, deveriam ser mais claros sobre quais são os problemas que afligem. Então esse é o plano. Então aqui são as definições básicas, né? Conceitualismo e não conceitualismo são termos difíceis de definir, há muitas definições na literatura. Vou tentar ser um pouco preciso aqui. O modo como eu vou compreender o conceitualismo e o não conceitualismo vai divergir um pouco do modo como Hahn constrói a distinção no livro, mas espero que capture o fundamental na discussão. Eu vou tomar o conceitualismo como sendo a seguinte tese. Para um ser humano average human being, um ser humano típico, que um ser humano típico eu estou entendendo não necessariamente um ser humano adulto, mas certamente estou entendendo um ser humano dotado de uma linguagem, tá? Em pleno uso das suas faculdades linguísticas, pelo menos. Não precisa ser um adulto, pode ser uma criança. Mas para um ser humano típico, ter uma dada experiência perceptual, ou estar em um estado perceptual consciente, parcialmente consiste em aplicar certos conceitos nessa experiência. Tá? Então essa é a tese do conceitualismo. A tese do conceitualismo, então, é que na experiência perceptual eu aplico conceitos e parte do que é para mim estar nesse estado perceptual que eu estou agora diz respeito aos conceitos que eu estou aplicando nesse estado perceptual. Então se eu estiver aplicando agora com os conceitos como Robert Hanna, ou mesas, cadeiras, Patrícia Kawark, esses conceitos parcialmente constituem o estado perceptual no qual eu estou agora. Tá? Essa versão do conceitualismo é o que se chama na literatura de uma versão de conceitualismo de estado, tá? State conceptualism. É uma forma de você individuar, uma forma de você caracterizar estados perceptuais. Estados perceptuais vão ser caracterizados parcialmente em termos de conceitos. Certo? Essa versão do conceitualismo, ela é diferente, certamente diferente no detalhe, de uma versão que ficou muito famosa, dado o trabalho do McDowell, chamado Content Conceptualism, que é uma posição segundo a qual os conceitos aplicados na experiência perceptual são constitutivos do conteúdo de tais experiências. A diferença aqui é sutil, mas é uma diferença importante, porque para o conceitualismo de conteúdo, o que acontece é que o modo como o mundo me é apresentado já é mediado por conceitos. Tá? O mundo me é apresentado conceitualmente. O que me é dado agora são livros, cadeiras, computadores, Robert Hanna, etc, etc. Tipicamente, um conceitualista de conteúdo vai dizer que o que me é dado na experiência perceptual é uma proposição. Tá? Eu não quero me comprometer com prosseguir a discussão em termos dessa forma de conceitualismo, em parte porque eu acho que no meu time dos conceitualistas, nenhum deles hoje defenderia CC. Tá? O McDowell foi um grande defensor dessa tese CC, mas acho que hoje nem o próprio McDowell defende mais essa tese de CC.
Tá? Então, acho que a tese que os meus conceitualistas no meu time defendem é essa tese que eu estou identificando como T, e acho que eles são completamente neutros em relação ao conteúdo da experiência perceptual. O Heidegger, por exemplo, jamais admitiria que o conteúdo da experiência perceptual é dado por uma proposição. O Heidegger jamais admitiria isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que ele é um conceitualista no sentido de que parte do que é estar num estado perceptual é você aplicar certos conceitos nesse estado perceptual. Mas o Heidegger jamais admitiria que o conteúdo é dado por uma proposição. Assim como o McDowell hoje, o próprio McDowell, desde 2008, não aceita mais que o conteúdo da percepção seja proposicional. Tá? Então, acho que captura o fundamental, o espírito da posição conceitualista, tal como eu quero pensá-la aqui, é dado por essa tese que eu apresentei, a tese T, e não por uma tese sobre conteúdo. É uma tese sobre o que é estar no estado perceptual. Estar no estado perceptual é parcialmente uma questão de você aplicar certos conceitos na experiência. Tá? Então essa é a tese que eu estou entendendo como conceitualismo, e basicamente, então, o não conceitualista é alguém que nega essa tese. Tá? É alguém que nega que estar num determinado estado perceptual seja uma questão de você aplicar certos conceitos na sua experiência. Tá? Então, o não conceitualista ele pode dizer que ainda que você aplique conceitos na experiência, esses conceitos não explicam o que é você estar nesse estado perceptual, por exemplo. Tá? Então, o que eu vou discutir é a tese T. Então, quais são as motivações para essa tese T? E aqui que eu acho que o conceitualista tem um ponto muito forte. Eu acho que as motivações para a tese T são motivações muito boas, na verdade. Tá? Então, como eu coloco aqui, note-se que T tenta capturar um aspecto fundamental acerca da relação de um ser humano típico com o mundo. Conceitos são aplicados diante do mundo, nas experiências perceptuais, que então, logo, são constituídas, pelo menos em parte, por tais conceitos. Nós poderíamos então dizer, com o Strawson, que a experiência perceptual ela é infundida, conceitos derramam-se na experiência conceitual, ou que a experiência conceitual é encharcada de conceitos. A ideia aqui é muito simples, mas é uma motivação excelente. A relação de um ser humano habitual, dotado de uma linguagem com o mundo, é uma relação conceitual. Tá? O mundo se abre para nós, ele se abre para nós em termos de conceitos. O mundo não se abre para nós em termos de meros objetos, se abre em termos de conceitos. Eu acho que essa é uma excelente motivação. Tá? Embora eu acho que é um erro sério aqui na tese conceitualista, como eu vou defender já a seguir, mas acho que a motivação geral do conceitualista é excelente. Também deve ser salientado, que eu digo a seguir, que essa tese ela tem implicações fenomenológicas. Tá? Isso aqui certamente vale para alguém como Heidegger, ou Merleau-Ponty, talvez para toda a tradição fenomenológica. É que parte da fenomenologia da experiência perceptual ela é explicada em termos dos conceitos que você aplica na experiência perceptual. Tá? Parte da minha fenomenologia agora diante de vocês, diante do mundo agora, parte dessa fenomenologia é dada pelos conceitos que eu aplico agora. Tá? Então, se eu não tivesse o conceito Robert Hannah, a fenomenologia da minha experiência agora seria distinta. Tá? Essa é a ideia geral. Acho que essa é uma ideia que surge da tradição fenomenológica e eu acho também que é uma ideia correta. É claro que grande parte da discussão aqui, claro, sempre que nós começamos a falar sobre conceitos, o Hannah também enfrenta essa dificuldade no capítulo dele sobre não conceitualismo, que a pergunta nós estamos falando sobre conceitos, estamos falando que talvez a nossa relação com o mundo seja mediada por conceitos, mas afinal, o que é que o conceito é? É claro que qualquer história detalhada sobre conceitualismo vai ter que dar conta do que é que o conceito é. E aqui as histórias variam muitíssimo, né? Muitíssimo mesmo. Para o Strawson, aqui, certamente em desacordo com Hannah, o Strawson vai tomar que o mero reconhecimento de árvores como árvores é suficiente para você estar aplicando o conceito de árvore na experiência perceptual. Tá? Então, o mero reconhecimento da Patrícia como Patrícia é suficiente para estar aplicando aqui o conceito Patrícia Kauar, que é o conceito de Robert Hannah. Tá? Isso para o Strawson vai ser entendido em termos de imaginação aqui em termos kantianos. Então, o que o Strawson quer dizer é que minhas experiências passadas da Patrícia estão vivas na minha experiência da Patrícia agora. Eu só reconheço a Patrícia agora porque eu tive experiências passadas da Patrícia e a Patrícia que eu vejo agora eu tomo como sendo a mesma Patrícia que eu vi em ocasiões anteriores. Então, a minha experiência passada da Patrícia está viva na minha percepção da Patrícia agora. Isso é que é reconhecer a Patrícia. Então, se eu não tivesse experiências passadas da Patrícia, eu não estaria reconhecendo precisamente porque o reconhecimento envolve uma atividade da memória e para o Strawson envolve uma atividade da imaginação, no sentido que eu estou falando aqui que uma experiência não perceptual, não atual, está envolvida na minha experiência perceptual atual.
Tá? Então seria um exercício da faculdade da imaginação, tal como Kant entende. Tá? Então esse próprio Strauss é suficiente para você dizer que a nossa experiência está encharcada de conceitos. O McDowell tem uma outra concepção sobre o que é aplicar um conceito na experiência. Como sempre, o McDowell não é tão claro aqui, mas eu entendo que para o McDowell, que está interessado em descrever o modo definitivamente humano de engajamento com o mundo, aplicar um conceito na experiência perceptual seria uma questão de um sujeito ter uma capacidade para aplicar esse conceito no espaço das razões. A capacity to step back and assess whether putative reasons warrant action or belief. Então a posição do McDowell está muito mais no espírito de que eu aplico o conceito computador nesse momento porque caso alguém me pergunte o que é que você está vendo agora, eu sou capaz de dar um passo atrás e dizer o que eu estou vendo agora é um computador, ou eu creio que é um computador diante de mim porque eu vejo que é um computador diante de mim. Considero as razões para a crença que eu tenho diante do mundo. É isso que para McDowell seria aplicar um conceito na experiência, uma capacidade de exercer racionalidade uma vez que você dá um passo atrás e considera razões para suas crenças ou para suas ações. Nisso McDowell não mudou. McDowell ainda mantém essa posição. Então, qual é a minha impressão, a minha avaliação então do conceitualismo tal como ele é construído? Então, uma vez que é uma tese sobre o tipo de engajamento perceptual que os seres humanos tipicamente têm com o mundo, os seres humanos típicos, pode parecer então que o conceitualismo está no caminho certo. Pode parecer que ele tem o tipo certo de suporte fenomenológico, que quando nós olhamos para a nossa experiência do mundo, o que eu encontro é um mundo conceitualizado, o que eu encontro é um mundo significado. Afinal, o mundo tipicamente aparece para nós como estruturados em termos de objetos determinados e propriedades. Árvores aparecem como árvores, lagos azuis aparecem como lagos azuis. Sendo mais específico e sendo fenomenologicamente mais acurado, na verdade nós não somos apresentados como meros objetos e propriedades, nós somos apresentados, do nosso ponto de vista, a situações. Tipicamente nós somos apresentados a objetos em contextos. Então nós somos apresentados, por exemplo, a um quarto branco, triste, ainda que seja iluminado de maneira irregular. Eu sou apresentado agora não a meros objetos, cadeiras verdes, Ernesto, Patrícia. Eu sou apresentado agora a toda uma situação. Eu sou apresentado a uma sala com um determinado número de pessoas, etc, etc. Toda uma situação que emerge para mim, na minha experiência. Aqui é também uma concepção fenomenológica, isso é defendido pelo Hayek, defendido pelo Merleau-Ponty. Outros. Tá? Então acho que a descrição fenomenológica da experiência ela lidaria com situações, não meramente com objetos e propriedades, mas objetos em contextos situacionais. Mas então, se a pergunta é, mas uma vez então que parece que o conceitualista tem motivações interessantes, será então que o conceitualismo baseado naquela tese T ele é correto afinal? Aqui é que eu acho que a resposta é sim e não. E por isso que eu quero manter um pé no conceitualismo e um pé fora. Eu acho que o conceitualista está certo ao pensar que, tipicamente, as experiências que nós temos diante do mundo são parcialmente constituídas por conceitos que nós aplicamos diante do mundo. Quer dizer, eu acho que eles estão certos em pensar que nós experienciamos árvores como árvores. Por exemplo, vou colocar de forma ainda mais precisa que nós percebemos... aqui eu colocaria, na verdade, experienciamos situações, objetos determinados em dados contextos. Tá? Isso, na verdade, não deve ser controverso. Não deve ser controverso que nós experienciamos o mundo de uma forma mediada por conceitos. Tá? Acho que não é aí que a controvérsia mora. Mas o que eu quero defender é que o conceitualista está errado em um ponto, na verdade, relativamente simples, e que um ponto que foi percebido também por algumas figuras na tradição fenomenológica, certamente foi percebido pelo Merleau-Ponty, acho eu. O que é controverso é a ideia que esses conceitos sejam aplicados na experiência perceptual, que sejam parcialmente constitutivos da experiência perceptual. O que eu quero argumentar é que não há suporte fenomenológico para essa ideia, que os conceitos sejam aplicados na experiência perceptual. Tá? Embora eu não queira defender uma ideia muito comum, que é a ideia do Evans, por exemplo, que conceitos sejam aplicados na cognição, que os conceitos só sejam aplicados em crenças ou julgamentos. Não é isso que eu quero defender.
mas eu quero defender que não há nenhum suporte fenomenológico para a ideia de conceitos são aplicados na percepção, na experiência perceptual. Ao invés, o que me parece correto dizer é que as nossas experiências, de nosso ponto de vista, não são distinguidas, não são apresentadas para nós como distinguidas em aspectos, digamos, perceptuais, cognitivos ou afetivos. O que nós temos, na verdade, é uma experiência global do mundo. E nessa experiência global do mundo, as fronteiras entre percepção, cognição, emoção, elas não são delineadas e não são sequer relevantes na maior parte dos casos. Tá? Então, o que eu quero dizer, na verdade, é que a experiência que eu tenho dessa sala, se for uma experiência de uma sala triste, isso já envolve uma apreensão na experiência de um aspecto afetivo, a tristeza da sala, mas que na minha experiência, na minha própria experiência, essas fronteiras entre percepção, o que é percepção, o que é perceptivo, o que é cognitivo, o que é afetivo, essas fronteiras não estão dadas na própria experiência. A minha experiência global do mundo ela é sem fronteiras. Tá? Ela é dada sem fronteiras, ela é uma experiência global do mundo. As fronteiras entre percepção, cognição, afeição, emoção, essas fronteiras são depois delineadas teoricamente, elas não são delineadas na própria fenomenologia da experiência. Tá? Então o que eu quero defender, na verdade, é que a nossa experiência global do mundo, ela envolve conceitos. A nossa experiência global do mundo é parcialmente constituída pelos conceitos que nós aplicamos na experiência global do mundo. Mas isso não quer dizer que os conceitos são aplicados na experiência perceptual. Isso já não é uma questão fenomenológica. Tá? Eu preciso ir além da fenomenologia, eu preciso entrar num recorte teórico para caracterizar a experiência perceptual como sendo encharcada de conceitos. Tá? A experiência global é encharcada de conceitos. Certo? Casos, por exemplo, como da ilusão de Miller-Lyer, que muitas vezes essa ilusão é tomada como sendo sugestiva de uma fronteira entre percepção e cognição, porque uma vez que você sabe que está sendo iludido, você sabe que as linhas têm o mesmo comprimento, mas ainda assim você não consegue deixar de percebê-las como tendo comprimentos distintos. Então isso sugere uma separação de percepção e cognição. Talvez, mas em parte eu quero dizer que isso é um caso artificial, certamente a ilusão de Miller-Lyer é um caso artificial. E além de ser um caso artificial, não é claro se na fenomenologia da minha experiência dessas linhas, se o que ocorre é que por um lado eu acredito que elas têm o mesmo tamanho e por outro as percebo como não tendo o mesmo tamanho. Talvez na verdade eu tenha crenças distintas que me puxam para lados diferentes. Talvez fenomenologicamente eu tenha crenças que puxam, uma crença que me puxa para um lado, outra crença que me puxa para outro. Acho que não é claro o que deve ser dito fenomenologicamente sobre a experiência da linha. Então acho que as sessões do tipo eu vejo a raiva nos seus olhos, essa é uma paisagem tão triste, eu vejo o mar me chamando, eu acho que as sessões elas não são metafóricas em nenhum sentido interessante, acho que elas capturam justamente aspectos da experiência global. Elas incluem aspectos afetivos, por exemplo, mas simplesmente porque a experiência global inclui aspectos afetivos, enquanto não distintos de aspectos perceptuais. Então esse é o meu ponto central. Então, o que parece correto dizer fenomenologicamente é que conceitos são aplicados na experiência global e são parcialmente constitutivos da experiência global. Mas a fenomenologia ela própria não vai nos ajudar a responder a questão em que ponto da experiência os conceitos são aplicados. Eles são aplicados na percepção, eles são aplicados nas crenças, nos julgamentos. Em que ponto eles são aplicados? Aqui a fenomenologia não vai nos ajudar. Tá? Preciso ir além da fenomenologia. Isso não significa, claro, e eu não estou defendendo que fronteiras entre percepção, cognição e emoção não possam ser delineadas para propósitos específicos. Numa discussão sobre processamento cerebral, por exemplo. Vai ser muito importante numa discussão sobre processamento cerebral traçar fronteiras entre percepção, cognição e afeição. Mas mesmo aqui, diversos modelos, inclusive modelos muito recentes da cognição humana, rejeitam qualquer distinção mais sólida entre percepção e cognição. Por exemplo, uma posição que vem sendo defendida por um grande filósofo da mente, cientista cognitivo, o Andy Clark, segundo a qual não existe nenhuma fronteira precisa, em termos de processamento cerebral, entre percepção e cognição. Essa é uma questão empírica, mas pode ser uma posição perfeitamente razoável empiricamente. Veremos no futuro. Para alguém como McDowell, que tem uma espécie de argumento transcendental para o conceitualismo, deve ser claro, se eu estiver certo, deve ser claro que a forma de conceitualismo que o McDowell defende não tem suporte fenomenológico. Mas uma vez que o que o McDowell quer é precisamente descrever o que é distintivamente humano
no engajamento com o mundo, a forma distintivamente humana de se engajar com o mundo. E uma vez que o McDowell quer descrever essa forma de engajamento com o mundo do ser humano de um ponto de vista em primeira pessoa, o ponto que eu levanto aqui já deveria ser problemático para uma fase a tese do McDowell não ter suporte. Então, onde é que isso deixa o não conceitualismo? Se o conceitualismo ele for equivocado nesse ponto que eu mencionei, pode parecer então que alguma forma de não conceitualismo será verdadeira. Eu acho que sim. Mas o ponto que eu quero levantar em relação ao não conceitualismo é que os não conceitualistas, e aqui eu me incluo, eles devem ter claros para si próprios que eles não estão preocupados, que a tarefa deles não é descrever fenomenologicamente o que é para seres humanos estarem engajados com o mundo diante deles. Acho que esse não é o ponto do não conceitualista. A tarefa do não conceitualista não é dar uma descrição fenomenológica de como é para um ser humano estar diante do mundo, como é para um ser humano habitar o mundo. Embora os não conceitualistas às vezes tentem mostrar que a sua posição é fenomenologicamente superior ao conceitualismo, em termos fenomenológicos, eu acho que esse não é o caminho que o não conceitualista. Se o não conceitualismo é uma posição sobre experiência perceptual e não sobre processos subpessoais, como processamento cerebral, por exemplo, há vários não conceitualistas que são não conceitualistas sobre processamento informacional no cérebro, mas se eu sou um não conceitualista sobre experiência perceptual, como Hannah, como o Kant, segundo Hannah, então eu acho que o não conceitualista deve estar focado em questões como essa. Quais são as condições que devem estar em lugar, que devem estar colocadas, de forma que o sujeito possa estar relacionado sensorialmente, possa ver, por exemplo, um objeto material no mundo. Em adição, obviamente, ter o seu aparato sensorial funcionando adequadamente. Tá? Então, quais são as condições necessárias, talvez suficientes, para que o indivíduo possa estar relacionado sensorialmente a um objeto material diante dele? Quais são as condições que devem estar em lugar para que eu possa estar relacionado sensorialmente a este objeto material? Enquanto um mero objeto material, não enquanto um copo de plástico. Não enquanto esse objeto me é dado fenomenologicamente, mas enquanto um objeto material. Tá? Se essa for a pergunta, eu acho que a resposta é não conceitualista. Se a pergunta for pelas condições para a relação entre o indivíduo e um objeto material, acho que a resposta vai ser que, enquanto resposta a essa questão, conceitos não são necessários para que o indivíduo esteja relacionado com o objeto material. Conceitos não são necessários para que eu esteja sensorialmente relacionado a esse objeto material. Não são. Mas esse objeto material me é dado enquanto copo. Mas nenhum conceito copo, ou copo de plástico ou plástico, não é necessário para que eu esteja relacionado a esse copo enquanto um objeto material. Então, se essa for a pergunta, o não conceitualismo é correto. Acho eu. Então, se essa for a pergunta, e se essa for a pergunta feita por Kant, como eu entendo Hannah, essa é a pergunta feita por Kant, se o Hannah estiver certo em achar que o Kant é um não conceitualista em relação à pergunta, eu acho que Hannah e Kant estão certos. Dretske, certo também dá uma resposta não conceitualista. Evans, talvez, eu digo Evans maybe aqui, talvez, porque eu não sei se a posição do Evans é sobre a experiência perceptual ou sobre o processamento em nível subpessoal. Tá? Então, não só eu acho essa resposta correta, que é uma relação com o mundo, uma relação com os objetos materiais, sensorial com os objetos materiais, não depende de conceitos, mas é também um imenso avanço na discussão a posição kantiana, tal como o Hannah a apresenta, de que entre as condições para você estar sensorialmente relacionado a um objeto material como esse aqui, estão, por exemplo, que você seja capaz de localizar esse objeto espaço-temporalmente, que você seja capaz de tomar esse objeto como estando aqui e agora. Tá? Que há constrangimentos espaço-temporais para que você esteja sensorialmente relacionado com esse objeto. Isso parece correto também. E provavelmente há mais condições a serem inseridas aqui para que você esteja sensorialmente relacionado a esse objeto. Acho que há mais condições a serem inseridas. Mas o fato é, em nenhuma dessas condições conceitos aparecerão. Nenhuma delas. Tá? Então, nós podemos falar em constrangimento espaço-temporal, formas a priori da sensibilidade, formos kantianos. Podemos falar também como Hannah defende, como também o Evans defende, que eu devo ser capaz de rastrear esse objeto espaço-temporalmente à medida que ele se move espaço-temporalmente, eu devo ser capaz de rastreá-lo. O Hannah defende que o Kant defende essa posição, parece-me que o Hannah está certo, o Evans defende essa posição explicitamente no Vargas of Reference, então eu devo ser capaz de posicionar esse objeto no espaço-tempo, devo ser capaz de rastreá-lo também, à medida que ele se move. Isso são condições mínimas para que eu esteja sensorialmente relacionado com esse objeto. Mas devem estar em lugar, mas conceitos, não. Conceitos não aparecerão nessa história, em nenhum momento, acho.
Tá? Então deve ser salientado que a questão do não conceitualista e a sua resposta não dizem respeito à fenomenologia da experiência. Diz respeito a uma questão, um domínio teórico, que a questão é como é que nós estamos relacionados a objetos materiais. Na experiência em primeira pessoa, nós não estamos relacionados com objetos materiais. Eu não estou relacionado a esse mero objeto material em primeira pessoa. Em primeira pessoa, eu estou relacionado a um copo de plástico. Estou relacionado com árvores, rios, cadeiras, etc, etc. Estão relacionados com situações, na verdade. Tá? Então, a pergunta do não conceitualista não diz respeito à fenomenologia da experiência. Então, a minha conclusão é, acho que o não conceitualismo, tal como defendido por Hannah, seguindo Kant, e por pessoas como Dredske ou Evans, acho que ele é inteiramente correto. Mas deve ser salientado que conceitualistas e não conceitualistas, se eles não se entendem, eles não se entendem, é porque eles têm preocupações distintas, na verdade. Essa sempre foi a minha preocupação desde que eu li sobre o debate em primeiro lugar. Alguma coisa aqui, por que as pessoas não se entendem? Acho que eles não se entendem porque eles têm preocupações distintas. Tá? Então, eu acho que os conceitualistas têm uma motivação legítima e importante. E eu próprio tenho muito interesse em lidar com a motivação do conceitualista. Só acho que eles têm uma compreensão equivocada da fenomenologia da experiência. É isso. Obrigado.